A partir deste momento, a Pascom passa a fotografar e a transmitir a nossa missa diretamente aqui da nossa paróquia São Luís, pelas nossas redes sociais. Intenções: 7º dia, Francileide dos Santos Lima. 11 dias, Cassiano Rodrigues. 1 mês, Padre Victor Fernandes. 11 meses, Carlos Rafael de Andrade. Pelas almas de Anderson Dias, Patrícia Fernanda, Ana Carolina Rosa da Silva, Francisco Cândido de Azevedo, Melânia Rosa da Silva, Maria Francisca. Pela saúde de Fernando da Selma, Maria da Conceição Santos Silva, Heloísa Gomes, José Milton, Padre Robson, Wanda Rosa dos Santos, Maria Vitória dos Santos Pereira, Vitor Manuel dos Santos Pinto, Maria Rosa dos Santos e família, pelos anjos da guarda de Miguel Augusto, Ananias e Giovana. Hoje, a Igreja celebra a grande solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, fortalecendo-os na fé e enviando-os em missão. É o Espírito de Deus que renova, consola, transforma e reacende em nós a chama do amor e da esperança. Que nesta noite consigamos abrir nosso coração à ação do Espírito Santo, permitindo que Ele conduza a nossa vida, fortaleça a nossa caminhada e faça de nós instrumentos de paz, fé e evangelização. Com alegria e oração, iniciemos cantando. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, vem inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar o nosso primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Que
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo. E realizai agora, no coração dos que creem em vós, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Todos nós fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceu línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus e devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos a nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e lamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do
do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos a anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu Espírito, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenham muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para tornarmos um único corpo, e todos nós cuidamos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que acabamos de ouvir, nós ouvimos no início do tempo pascal. Hoje nós encerramos esse grande tempo onde nós lembramos, vivenciamos a ressurreição de Jesus Cristo. Tivemos um tempo quaresmal onde nós meditamos toda a paixão, morte de Jesus Cristo. E quando Jesus entra, quando ele chega junto aos apóstolos, no momento que eles estavam fechados num lugar, e eles estavam com medo do que iria acontecer com eles, porque a princípio Jesus havia morrido, o Mestre havia morrido, e com certeza eles ficaram naquela insegurança: o que será de nós daqui em diante? O que iremos fazer? A esperança acabou, tudo foi perdido. Mas quando Jesus ele aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco, foi justamente para que eles tivessem certeza que era Jesus que ali estava, que eles acreditassem em seus corações que nem tudo estava perdido. Jesus havia morrido, mas havia ressuscitado, havia cumprido a vontade do Pai. Morreu para resgatar a todos nós, resgatar os filhos de Deus, resgatar toda a humanidade. E quando eles viram Jesus, eles ficaram alegres. Tanto é que no versículo a gente viu que eles falam, que a alegria voltou sobre eles. E justamente nós temos que ser assim, irmãos. Alegria. Por mais difícil que seja a situação, Deus jamais abandona os seus. E nós, como igreja, hoje seria um dia que nós estamos em júbilo, porque é o início da nossa igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana. Uma coisa que eu disse muito durante esse tempo pascal: se nós queremos conhecer a história da nossa igreja, o início da Igreja Católica Apostólica Romana, precisamos ler o Atos dos Apóstolos, a igreja instituída e deixada por Jesus Cristo. Toda a nossa história começa ali nos Atos dos Apóstolos. E a gente vê depois que Jesus sobra sobre eles e fala: recebei o Espírito Santo de Deus. Porque é através do Espírito Santo de Deus que abriu a mente deles, eles puderam compreender que tudo aquilo que Jesus havia falado havia acontecido, havia sido cumprido. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, depois de 40 dias, Jesus continuou com eles, incentivando e mostrando, dizendo: olha, eu vou para junto do Pai, eu volto para o Pai, vou preparar um lugar para vocês. E a casa do meu Pai tem muitas moradas. E não podemos esquecer que do céu que nós viemos, para o céu nós voltaremos. E que nós não vemos a morte como uma perda, mas é pela morte que nós passamos a passagem para a vida eterna. E se eu acredito na ressurreição, se eu acredito que Jesus voltou para o céu para preparar um lugar para nós, e se eu quero o reino de Deus, se eu quero estar lá junto de Deus, eu tenho que passar pela morte. É pela morte que nós alcançamos a vida eterna. E confiar em Deus. E assim ele fez. E quando ele estava subindo para o céu, junto de Deus, voltando para o céu novamente,
O pessoal fica olhando, né? Olhando Jesus subir. E de repente aparecem 2 anjos e fala para eles: homens, por que ficais olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que voltou, ele virá para buscar a sua igreja. Ou seja, né, o anjo fala: olha, não ficaste parado olhando para o céu. Continue aquilo que Jesus disse. Continue a sua missão. E quando nós vimos na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, quando eles estavam lá reunidos, com medo ainda, e de repente veio sobre eles um vento sobre cada um deles, e desceu sobre eles como que língua de fogo os dons do Espírito Santo. Eles receberam, eles foram batizados naquele momento pelo Espírito Santo de Deus. E nós podemos esquecer que todos nós que somos batizados, lembrando que ao sermos batizados, o Padre, o ministro do batismo, derrama sobre nossas cabeças a água. Ele diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir desse momento já acontece em nós o batismo na água e o batismo no Espírito Santo, e onde nós recebemos os dons do Espírito Santo a cada um sem medida, na mesma proporção, igual a todos, para todos. Tanto é que a gente vê uma grande graça, que quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles saíram daquele lugar onde eles estavam, e eles começaram a evangelizar. Aí começaram a questionar, né? Como nós ouvimos nessa primeira leitura: nós somos partos, medos, elamitas. E como nós conseguimos entender o que eles falam? Eles são galileus, ou seja, todo esse povo tinha sua língua local, cada um tinha uma língua diferente, mas eles entendiam tudo o que os apóstolos falavam. Mas será que realmente aconteceu isso? Com certeza. Nós não podemos esquecer que nós temos um Deus do impossível, um Deus que tudo realiza. Essa situação que aconteceu tem um nome que se chama xenolalia, que você entende, mesmo que você não tenha o conhecimento da língua, mas você entende o que a pessoa está falando numa língua diferente. Nós vimos na segunda leitura, quando Paulo escreve a cidade de Corinto, ele fala: há diversidade de dons. Nós não podemos esquecer, né, que quando fala assim: mas quais são os dons do Espírito Santo? Se perguntar, a gente vai começar a escutar, cada um vai falar um dom diferente, né, os 7 dons, mas muitas vezes a gente não sabe de qual é o 7, né? Mas a gente tem que entender que esses 7 dons não é somente eles, podemos dizer assim, que seriam os principais. Tanto é que por isso que a gente ouviu quando Paulo fala: há diversidade de dons. É muito mais do que 7 dons que o Espírito Santo tem. E lembrando que o 7 significa a perfeição. O número 7 na Bíblia significa perfeição. Então, existem muitos dons, de vários tipos. Assim como nós temos os dons do Espírito Santo, existem também os dons carismáticos. Os 7 dons carismáticos. E um deles é a oração em línguas. E muita gente zomba, né? Quando vê alguém orando em línguas, começa a zombar, começa a tirar sarro. Cuidado, não duvide do poder de Deus. Todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Então não zombe, não duvide, conheça, estude. Assim também como muitas pessoas falam assim: mas você fica repousando, caindo aí de qualquer maneira. Cuidado, não duvide do poder de Deus. Nós temos um Deus impossível, um Deus que realiza tudo em todos. Cuidado. E a gente muitas vezes escuta também, né, da nossa igreja, falando, muitas vezes nós próprios católicos, julgando a nossa igreja. Que a igreja católica é uma igreja morta, que a igreja católica é uma igreja que não tem vida, que é sempre a mesma coisa. Irmãos, tenha certeza de uma coisa: a igreja católica ela jamais vai deixar de existir. A igreja católica ela jamais vai morrer. A igreja católica ela jamais é morta, porque quem está à frente dela, quem conduz a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Agora, será que a igreja está morta? Ou será que somos nós que somos parte dessa igreja,
que fazemos parte dessa igreja, e dizemos que somos católico, apostólico, romano, dizemos que fazemos parte dela. Nós é que somos, muitas vezes, mortos, desanimados, sem esperança. Deus dá a cada um de nós os dons. Assim também pode ir ouvindo um pouquinho mais um outro momento da palavra de Deus, quando ele fala sobre os talentos, os dons que Deus deu. A palavra de Jesus conta: para um deu 5 talentos, para outro deu 4, para outro deu 3 e para um outro deu 1. Aí quando o patrão chegou, foi cobrar esses talentos. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 4 multiplicou, mas aquele que só tinha um talento ficou com medo e escondeu esse talento e disse: Senhor, eu não multipliquei porque eu fiquei com medo, eu escondi. E assim o patrão cobra dessa pessoa que só teve um talento e não fez nada. E se eu creio que um dia, no juízo final, que Jesus irá buscar a sua igreja, não é para colocar medo, mas para que a gente desperte, acolha, acorde, né? Porque da mesma maneira que seremos julgados pelos nossos pecados, tenha certeza que Deus também irá cobrar de nós o dom que Ele nos deu. O que estamos fazendo com o dom que Deus nos deu? O dom, como eu falei, não é só os 7 dons do Espírito Santo, mas o dom de coordenar, o dom de cantar, o dom de fazer uma leitura, o dom de servir ao altar do Senhor, o dom de visitar os doentes, o dom de levar a Eucaristia para os doentes. Tantos dons. Todos nós temos dons. E o que estamos fazendo com esse dom que Deus nos deu? Estamos escondendo? Vou deixar ele enterrado? Vamos continuar enterrando esse dom? Ou vamos colocar esse dom a serviço do reino de Deus? Porque nós seremos cobrados. Façamos da nossa igreja uma igreja mais viva, uma igreja mais orante, uma igreja mais fervorosa, mas depende somente de cada um de nós, de colocar a serviço do reino de Deus e do irmão. Muitas vezes a gente ouve também das pessoas falar assim: aquela pessoa lá quer ser dona da igreja, quer ser dona daquela pastoral. Infelizmente, essa igreja continua porque ainda tem pessoas que se colocam a serviço do reino de Deus. E se muitas vezes a pessoa está em 2, 3, 4 pastorais, porque não tem pessoas que queiram assumir o compromisso. Hoje, infelizmente, muitos, não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas muitos não querem saber de ter responsabilidade na igreja do Deus vivo. A primeira coisa, quando a gente convida alguém para estar à frente de uma pastoral, ou mesmo na comunidade: eu não tenho tempo. Não tenho tempo? Será que realmente eu não tenho tempo? Ou é o meu comodismo? Ou é o meu cansaço? Ou é a minha preguiça que me impede de me colocar a serviço do reino de Deus? E se tivéssemos mais pessoas, tenho certeza que aquela pessoa não estaria em 2, 3 ou 4 pastorais, estaria em uma só. Mas depende somente de nós. Assim como eu pedi, domingo retrasado, domingo passado, que a gente estaria comemorando essa data tão especial para nós, início da nossa igreja, que rezássemos e pedíssemos para que o Espírito Santo de Deus fosse reavivado em cada um de nós, que houvesse um novo ardor do fogo abrasador do Espírito Santo de Deus. E nós possamos, como cristãos que somos, se eu acredito que eu sou templo da Trindade Santa pelo meu batismo, que eu sou batizado no Espírito Santo de Deus, que eu peço para que haja um novo ardor na minha vida, que eu reze pela minha família, a igreja doméstica, para que lá também aconteça um revivamento do Espírito Santo de Deus. E assim como igreja que somos, fazemos parte dessa igreja, juntos rezemos, e que haja nessa igreja templo onde nós estamos um novo ardor missionário, que aconteça um reavivamento do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja, e que assim aquele talento que temos possamos juntos colocar ao serviço do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, dando-nos vosso Espírito, vós fundais na Igreja a família humana, a imagem de vós, família divina. Ao final de cada prece, digamos juntos: abri nossos corações ao vosso Espírito. Abri nossos corações ao vosso Espírito. Da Igreja, com a solidariedade de seus membros, ser espelho para a humanidade, na família humana que vós sempre sonhastes. Rezemos. Abri nossos corações ao vosso Espírito. Dai-nos, onde quer que vivamos, ser manifestação do Espírito em vista do bem comum. Rezemos. Abre nossos corações ao vosso Espírito. Dai-nos, por vosso Espírito, ser o vosso amor, que sempre perdoa e jamais exclui. Rezemos. Abre nossos corações ao vosso Espírito. E tudo isso, ó Pai, nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. A minha vida é para ti, Senhor. O meu trabalho é para ti, Senhor. A minha casa é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Concedei nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso.
pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de vossa fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo, no qual,
pela infusão do vosso Espírito, foi manifestada ao mundo como um sacramento de unidade para todos os povos. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Odilo e seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. 7º dia, Francileide dos Santos Lima. 11 dias, Cassiano Rodrigues. 1 mês, Padre Victor Fernandes. 11 meses, Carlos Rafael de Andrade. E 2 meses, João Gabriel. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Luís Montfort e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Rei de piedade de nós.
Eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde e nos leve até a vida eterna. Amém. Holy Spirit,
fogo não se apagará. E esse fogo não se apagará jamais. E esse fogo não se apagará. Oremos. Ó Deus, enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite a todos. Um recadinho rápido, só para avisar que logo após o término da missa, haverá aqui ao lado venda de pastéis, tá bom? Vamos ter pastéis no sabor de carne, queijo e frango com catupiry. Todo o valor arrecadado será em prol da nossa comunidade. Vamos aos nossos avisos da semana. Dia 28, quinta-feira, aqui na nossa paróquia, haverá a nossa missa da família com cura e libertação às 20 horas. Todos estão convidados.
Dia 30, no sábado, lá na comunidade Nossa Senhora das Graças, haverá a oração das 1000 Ave Marias para darmos o término, do nosso mês mariano. Todos estão convidados a participar a partir das 10 da manhã. Será rezado 1000 Ave Marias das 10 da manhã até as 17 horas da tarde. Então, dentro desse horário, vocês podem estar indo lá rezar, em prol da nossa construção, da nossa paróquia. Bingo do Gama, dia 31 de maio, que é no domingo, das 14 às 18 horas, aqui no nosso salão da nossa paróquia. As cartelas estão sendo vendidas, 3 cartelas a R$10. Quem ainda quiser adquirir cartela, ao final da missa, tem uma pessoa lá atrás, ela está levantando a mão, ela tem cartelas ainda para vocês adquirirem. Obrigada a todos e uma boa semana. Só reforçando, então esse momento mariano que nós teremos lá na comunidade Nossa Senhora das Graças, o momento de nós coroarmos essas 1000 Ave Marias, coroar Nossa Senhora como nossa mãe, nossa intercessora. O motivo principal, só reforçando, para que a gente possa rezar pedindo a Nossa Senhora com o título de desatadora dos nós, para nos ajudar a desatar um nó que está difícil, para que a gente possa começar a construir a nova matriz. Ainda estamos enterrados na burocracia. Por falta de um documento, nós não podemos começar a construir ainda. Então, o propósito maior também é rezar por esse motivo, para que nossa desatadora dos nós interceda por nós, para que ela possa, para que a gente possa construir logo a nova matriz. E claro, você também levar a sua intenção para rezar nesse momento. Dia 4 de junho é dia de Corpus Christi, e já pelo 3º ano nós teremos a missa como decanato lá no Santuário de Jaraguá. E ficou para cada paróquia que faz parte desse decanato um gesto concreto, e aqui para nós, doando um alimento não perecível. E aqui para nós, como paróquia São Luís, nós ficamos com feijão. Então, se você for participar, você pode levar diretamente lá no santuário, ou se você não vai participar da missa, mas você quer doar 1 quilo de feijão, procure a secretaria, ou então pode entregar diretamente aqui, lá na cesta que a gente tem ali no fundo da igreja. Tá certo? Todo o alimento arrecadado depois vai ser dividido em partes iguais para as 9 paróquias, para que a gente possa distribuir para as primeiras tarefas. Tá bom? Então, se você puder contribuir, a sua ajuda será bem-vinda. Hoje nós estamos pelo 7º dia de Francileide dos Santos Lima. Eu peço que um parente da Francileide venha aqui à frente para receber esse símbolo da vela. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim, não morrerá eternamente. Vamos ficar em pé, como paróquia, como comunidade. Vamos rezar essa Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda pela nossa irmã Francileide e também pelos seus familiares, nesse momento de dor, amparando e nos confortando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos mais uma vez pelos nossos entes queridos. Dá-lhe, Senhor, descanso eterno. Descanse em paz. Amém. Padre, tem uma família ali que é 7º dia hoje também, só que ele chegou, já tinha começado a missa, e é de um bebê que faleceu, ele estava com 2 meses, e hoje está fazendo 7º dia, 7 dias também. Aí poderíamos rezar uma Ave Maria? Sim, com certeza. João Gabriel. Sim. Rezemos também, por essa família, por esse anjo, e pedir a Nossa Senhora que os conforte e ampare também. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno. Descanse em paz. E como nós iniciamos, acendemos o Círio Pascal no Sábado Santo solenemente, hoje nós também vamos apagar o Círio Pascal solenemente. Cristo, luz do mundo, fonte eterna de vida e salvação, Senhor, Rei da Glória, permanecei em nós com vossa luz inefável, ao sol da justiça e amor sem fim. Derramai sobre o vosso povo e sobre esta comunidade a força de vossa misericórdia. Dai-nos, pois, por vossa graça, permanecemos unidos a vós e entre nós, e assim vivemos constantemente sob vossa luz. Vós que sois a luz do mundo, reinais para sempre, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ó luz dos meus olhos, doce Senhor, defesa dos meus dias, iluminai, Senhor, o meu caminho, pois sois a esperança na longa noite. Ó chama viva da minha vida, ó Deus, minha luz. Dignai-vos, ó Cristo, acendei as lâmpadas de nossa fé, e que elas refugem em vosso templo e em cada um de nós. E assim, iluminados por vós, jamais nos desviemos de vossos caminhos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos preparemos para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São Luís de Montfort, Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo.